Olá, minhas amigas, meus amigos, vamos para mais um encontro. Meu nome é Márcia Amêndola, nós estamos fazendo a leitura, a reflexão, os exercícios do livro Chamamentos de Roberto Trajano. Nós estamos na quarta fagulha. Então, para que serve mesmo um propósito? A nossa perguntinha de hoje. Para que serve um propósito? Nós já falamos do arco e flecha, atingir o alvo, o processo também ser o propósito e o alvo também ser propósito. Nós podemos ter vários propósitos. E aí? Mas para que serve mesmo um propósito? Eu tenho que ter um propósito? Como é que é, Márcia? Você está dizendo que... não só sou eu, não, né? Que a gente tem que ter um propósito na vida? Ah, então eu tenho um propósito? Eu tenho que ter um propósito? Afinal de contas, né? Para que serve um propósito? Para que eu tenho que ter um propósito? Eu tenho que ter um propósito? Bom, se a gente tem certa liberdade de escolhas, a gente pode dizer, não, eu não tenho um propósito, não. Mas a gente vai sentir um tanto perdido, né? É uma sensação de que a gente está tocando a vida. Não sabe muito para onde ela vai me levar, vida leva eu, né? E abrindo mão de fazer as próprias escolhas, ligando um piloto automático. E quando a gente vê, o que a gente já está sentindo? Está sentindo que a vida está meio vazia, né? Que a vida está meio repetitiva, que a vida não tem graça. Então, o propósito, ele tem uma finalidade, ele tem uma razão de ser. Ele coloca aqui logo no início a sorte. Será que existe a sorte? Existe azar? O que nos acontece, né? Em função disso? Então, para que propósito? Se tudo na nossa vida está decidido, existe um destino, Deus determinou tudo tem que ser desse jeito. Então, a gente não está falando de livre-arbítrio. Então, há quem acredite que não exista livre-arbítrio. Mas há aqueles que, sim, defendem. Se a gente for entender direitinho, né, nós não temos liberdade plena. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. Por quê? Primeiro que a gente se perde um pouco naquilo que a gente quer, né? Tá difícil a gente pensar nas nossas vontades, os nossos quereres, os nossos desejos e traçar um propósito. Bom, mas vamos lá. Se todo mundo fizer tudo o que quer, imagina o caos que vai ser. Por quê? Porque a gente ainda não sabe fazer escolhas, a gente não sabe ainda desejar algo que seja para o bem pessoal, o bem coletivo. Quando a gente fala de ética, uma pessoa ética, ela não precisa viver num mundo cheio de leis. Leis é da ordem da moral. A ética, ela é da ordem da reflexão, da consideração de estar no mundo e viver no mundo, ser alguém no mundo na relação com o outro. Então, eu tenho que pensar como que eu vou agir considerando o outro, né? Vivendo no mundo comigo. Isso é ética. Então, nós ainda não somos seres éticos se nós estamos fixados, presos só nos nossos próprios interesses. Por isso que, se cada um fizer o que quer, vai virar um caos. Porque nós pensamos em fazer aquilo que nós queremos sem considerar o outro. Então, este ainda é o momento em que nós vivemos. Por isso, a nossa liberdade não é plena. Nós precisamos de leis que restringem os nossos quereres. Então,
nós temos que cumprir leis. Todo mundo tem que cumprir a mesma lei. Com isso, a gente começa a organizar a vida em sociedade. Dali, a gente pode pensar nas leis da natureza. As leis da natureza organizam a vida no planeta, no universo, né? E com isso, a gente pode entender que quanto mais eu sei, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu identifico os meus desejos, as minhas vontades, eu entendo o meu propósito, quanto mais eu tenho contato com as leis e obedeço essas leis, pensando de forma ética na minha vida, na relação com o outro, mais liberdade eu tenho. Como eu falei, quem é um ser ético não precisa de leis, porque ele naturalmente compreende as leis e ele as cumpre. Mas ele vive bem. Então, nós temos uma ideia ainda, né, muito prevalente de que a sorte, o azar, um Deus que comanda tudo, pessoas que têm liberdade de escolha, pessoas que não têm liberdade de escolha, destino traçado, que não nos deixa outras opções. Será que é isso mesmo? Será que a gente não tem capacidade de mudar a trajetória da nossa vida? Será que a gente não tem capacidade de pensar sobre o que pode ser o melhor, quais são os valores que eu quero, né, pautar a minha vida, né? Pautar a minha vida em determinados valores, eu me torno uma pessoa virtuosa. E então valores como né, a virtude, como a bondade, então se eu pratico a bondade, eu me torno uma pessoa boa, virtuosa. Nesse sentido, me torno uma pessoa boa, me torno uma pessoa amorosa. Se eu busco fazer as coisas baseada na justiça, eu me torno uma pessoa justa. Então, a minha virtude passa a ser a justiça. Então, nós podemos entender que nós temos um campo de ação. Nós podemos fazer escolhas. E nós podemos entender que esse nosso propósito de vida, ele tem que estar adequado, né, a essa nossa capacidade de refletir, de agir, de decidir. Ele cita o Goethe, é um escritor alemão, né? E no seguinte trecho. Ele diz que ele tinha um quadro com essa frase, depois ele foi pegando toda a explicação de Goethe. Qualquer coisa que você for fazer ou sonha fazer, comece. A coragem traz consigo gênio, poder e magia. Comece agora. E aí ele vai buscar, né, compreender um pouco mais disso, né, do que ele está falando. Todos os atos de iniciativa e criação têm uma verdade elementar, e ignorá-la mata incontáveis ideias e planos esplêndidos. É muito interessante a gente poder analisar essa frase. Qualquer coisa que você fizer, né, você pensa em fazer, né, que você sonha em fazer, ele fala, comece. Está esperando o quê? Que condições você está esperando que a sorte ou que alguém venha e faça por você, que entregue pronto? Não! Nós temos que fazer.
Para que serve o propósito? A gente precisa entender que aquele lugar que a gente quer chegar precisa que a gente dê o nosso passo, que a gente identifique a nossa força, né? Que parte da vontade, da ambição, do desejo, e desse desejo, essa vontade parte de um lugar de falta. Aquilo que eu não tenho, eu quero ter, e eu vou precisar fazer algo nesse sentido, então começa. Todos os atos de iniciativa e criação. Então, o meu ato de iniciativa, eu vou ter que dar um primeiro passo para chegar lá onde eu quero. E de criação, então, se eu não tenho, eu preciso criar. Né? Eu preciso criar soluções, preciso criar recursos. Então, eu me formei em psicologia, tem 27 anos. Agora, em 2024, eu tenho 27 anos de formada. Durante a faculdade, eu já demonstrava uma competência, uma habilidade para analisar desenhos. E isso, eu verifiquei que isso expandiu para os testes psicológicos. Eu tinha uma capacidade, uma facilidade para fazer avaliação psicológica. Isso me fez acreditar que o trabalho com a terapia não era muito interessante para mim, porque a terapia demorava muito. E eu percebi as coisas no processo de avaliação psicológica que eram mais rápidos. Né? Eu fui trabalhar num hospital. Durante 12 anos eu trabalhei numa maternidade em que o tempo de internação ele varia, mas também não vai passar muito mais dos 9 meses de gestação, ainda que a gestante interne no começo da gravidez ou faça o pré-natal e busque atendimento lá, ela não vai ficar muito mais do que 9, 10 meses, né? Ela pode internar e ficar um pouquinho mais, né? Então, teve o bebê, teve alguma complicação, que ela fique um pouquinho mais no hospital, mas ainda assim, não era um processo demorado. Isso funcionou muito bem. Eu tinha ali uma capacidade de lidar com os problemas de forma pontual, focada, né? Mas eu fui desenvolvendo interesses por outras coisas. Outras temáticas me envolveram. Então, eu fui trabalhando na área jurídica também. Eu fui escrever livros. Eu fui ampliando. Quanto mais eu tinha interesse, mais eu buscava aquilo e eu ia ampliando. Estou dando esse meu exemplo para mostrar que as coisas mudam. Os nossos interesses mudam. E aí o nosso propósito também vai mudando. Hoje eu trabalho com aquilo que eu comecei lá atrás, com mulheres que estavam em sofrimento psíquico, né? Tinham os seus traumas, e eu fui me aprofundar, fui trazer isso para o meu universo. E hoje eu trabalho num outro ritmo. Eu trabalho com, né, as dores, e eu consigo ver o meu sentido ali, o meu propósito. Isso é para todo mundo. A gente vai precisar identificar e ir criando. Eu fui sentindo a necessidade de estudar uma coisa, eu fui me aprimorar em outra. Então, eu fui criando mais recursos, eu fui me apropriando de mais saberes, de mais experiência, de contato com outras pessoas. A gente vai tomando essas iniciativas e vai mudando, vai transformando. Mas existe uma verdade que não muda. Se tudo em torno muda, existe uma verdade que não muda.
qual é essa verdade que não muda? Qual é essa verdade elementar? Que nós estamos fazendo isso tudo para quê? Para que serve mesmo um propósito? Para que serve todos os estudos que nós temos? Para que serve tudo isso que nós criamos? Para que serve tanto estudo, tanto dedicação, tanto trabalho, tanto empenho, tanta... Para que serve? Existe uma verdade elementar que a gente precisa acessar. Porque existe. Aí vai falar, para nada, não tem um propósito, eu estou fazendo isso tudo para... Você não entrou em contato com a verdade elementar. Existe. E nós estamos fazendo em função dela. Podemos estar seguindo sem consciência e vai batendo ali em porta, em porta, em porta, em porta, em porta. Com isso, a gente vai ter um gasto de energia muito maior. A gente vai meio que circular desorientado. Ou a gente vai ficar no trilho. Lembra o trilho? Que vai manter a gente preso ali? Aqui tem que chegar lá, não pode sair. Se eu fizesse isso, eu não ia ter a experiência que eu tenho hoje. Se eu ficasse presa no trilho e falasse, não, só vou trabalhar com avaliação psicológica, acabou, porque é só isso que eu sei fazer. Não, eu posso muito mais, eu posso fazer trilhas, abrir caminhos, eu posso circular. Só que é o seguinte, eu tenho que ter em vista onde que eu quero chegar. Também não posso ficar perambulando. Então, lembra do alvo. Existe um lugar. Existe uma verdade elementar que eu preciso acessar. Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho. No momento em que a pessoa realmente assume um compromisso, a providência também se põe em movimento. Isso é o Goethe ainda falando. Todos os tipos de coisas acontecem para ajudar a pessoa. Coisas que nunca teriam acontecido de outra forma. E aqui é quando ele traz a ideia de sincronicidade e ele lembra o Jung. Carl Jung, ele fala de sincronicidade, né, em que os acontecimentos, eles ocorrem com uma relação de significado. Não é de uma relação causal. Ah, é sincronicidade, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Não. Existe a sincronicidade de uma forma muito simplificada aqui, mas a ideia de que existe uma relação existe um sentido, tem algo que conecta esses acontecimentos, porque é como se eles estivessem vibrando a mesma coisa, estivessem caminhando no mesmo sentido. Então, atrai. É como se fosse o semelhante, atrai semelhante. Então, se eu penso, por exemplo, eu penso em alguém e essa pessoa me liga, é que houve essa ressonância, houve essa sincronicidade, houve... o meu pensamento se conectou com o pensamento dessa pessoa, ela captou, ou eu captei o dela. Por quê? Porque é como se fosse a frequência de rádio. Então, eu quero sintonizar na rádio, eu quero ouvir lá Estava outro dia até lembrando da minha adolescência, que a gente ficava ouvindo Transamérica, né? Tinha as rádios lá do Rio de Janeiro, né? Eu vivia no Rio de Janeiro e tinha essa rádio Transamérica, que eu gostava muito de ouvir, mas tinha que colocar lá. Né? Agora eu não me lembro o número, 101,3 FM, eu acho que era isso. Não me lembro. Mas enfim, eu tinha que sintonizar, eu tinha que entrar naquela frequência, as ondas, tem que estar naquela frequência. Então o meu rádio captava, e aí transmitia. É isso, é muito isso. Né? O que eu estou pensando? Eu estou pensando em ser uma pessoa
alegre, feliz, que tudo na minha vida vai dar certo, eu vou ser saudável, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que vai conquistar as coisas que eu quero. Se é isso que eu quero para mim, se é isso que eu estou desejando para mim, se o meu propósito é ser uma pessoa em que vai ser bem-sucedida naquilo que eu faço, em que eu vou cuidar, né, de mulheres, em que eu vou orientar famílias com base em Montessori, isso são os meus desejos e que eu vou me engajando, fazendo coisas para atingir o propósito de quê? De que as famílias, todas elas que passarem por mim, possam ser famílias que vivam em harmonia, crianças que não sejam mais traumatizadas, que cresçam livres de traumas, que poderiam ter sido evitados, mas não foram, então que elas possam viver livres de trauma. Existem aqueles que não dá para evitar, mas existem aqueles que, sim, a violência doméstica é uma coisa que pode ser evitada. E se meu trabalho servir para o propósito de que as famílias vivam em paz, sem violência doméstica, é isso. É isso que eu quero para mim. É uma das muitas coisas que eu quero como propósito na minha vida. E eu faço o meu trabalho nesse sentido. Eu uso, né, faço esse percurso para chegar lá nesse objetivo. Então, você veja que é algo para mim e para todos. Porque quando eu cuido de mim, eu cuido de todos. Quando eu cuido de todos, eu cuido de mim. Está entrelaçado, sincronicidade. Então, quando eu penso em você, você pensa em mim. Quando algumas coisas acontecem, por exemplo, eu posso sair atrasada. Ai, puxa, me atrasei hoje para sair de casa. E eu percebo que algumas coisas no caminho acontecem que eu chego mais rápido. Por quê? É um dia que não tinha trânsito. De repente, assim, uau, o que foi que aconteceu? Eu saio de casa, né, com 1 hora de antecedência, e se eu saio depois disso, eu chego atrasada, porque eu vou pegar um trânsito na avenida tal, vou pegar o trânsito na rua tal, vou pegar... E naquele dia, eu saí atrasada, só que não tinha trânsito. Então, aquele percurso que eu levo de uma hora com trânsito, sem trânsito, eu levei meia hora. Eu cheguei cedo. O que foi que aconteceu? Então, a gente vê, ele traz aqui, existe uma ajudinha. Quando a gente está em sincronicidade com a providência. Ele usa essa expressão, a providência se põe em movimento. Existem energias, existe uma sabedoria, a gente pode dizer a sabedoria divina, a gente pode colocar, né, tudo, quando entra em sincronicidade, tudo concorre para aquilo que eu estou fazendo. Se é para eu fazer, aquilo vai concorrer a meu favor. Mas também pode concorrer para... Tá tudo errado. Por quê? O que eu estou sintonizando? Eu estou sintonizando no medo? Meus pensamentos estão baseados no medo? Então, eu recebo uma mensagem, alguém fala alguma coisa para mim, alguém está reclamando, e eu entro naquela sintonia. Olha, Márcia, tá tendo um assalto, um negócio lá, toma cuidado. Ai, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, porque é perigoso. Então, eu já entrei na sintonia do medo. Eu quero isso para mim? Não. Se eu não quero isso para mim, eu não vou entrar na sintonia do medo. Muito obrigada por ter me informado, mas eu vou passar por lá, ou qualquer lugar, e todo lugar que eu passar, eu estarei protegida. Ah, mas você é louca, você está pensando, né, uma coisa irreal. Não, eu estou me conectando com a verdade elementar. A verdade elementar é que existe uma providência amorosa, justa,
Então, tudo que vier a mim virá com amor, virá com a justiça. O que me acontecer é porque teve que acontecer, porque era justo, era amoroso, era necessário, porque a gente tem, só vai acontecer coisas boas na minha vida? Não, vão acontecer coisas também desagradáveis. Por quê? Porque às vezes a gente precisa ajustar a rota, porque tomamos decisões não muito compatíveis com o propósito. Então existem aquelas forças da providência que vão nos dando a ajudinha para a gente acertar a nossa rota para chegar no nosso propósito, no nosso alvo. Então, na hora que eu lanço a flecha, existe um sopro que impulsiona, que dá mais força para aquela flecha chegar no alvo. Existem. Eu preciso considerar, não é só o ventinho da natureza, existem essas energias da natureza que compõem junto comigo na minha força, na minha vontade, na minha intenção, aquilo chegar onde deve chegar, no alvo. Ele segue. Toda uma corrente de eventos resulta da decisão. Então, não é só ter vontade. Tá? Eu tô com vontade de... Então, a gente geralmente fala da diferença entre desejo e vontade. Desejo é ficar nesse lugar de que só quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A vontade, ela carrega a força que impulsiona. Então, é preciso tomar decisão. Eu quero determinada coisa na minha vida. Então, a vontade, a ambição, o que eu faço? Eu começo a reunir todos os recursos que eu preciso para alcançar. Então, o que eu preciso fazer para chegar no propósito? Que recursos que eu preciso? Eu fui estudar, lembra que eu falei? Eu fui estudar um monte de coisa, eu fui conversar com pessoas experientes, eu fui adquirir mais conhecimento, mais oportunidades de trabalho, eu cheguei a um momento a trabalhar em 3 lugares diferentes, e o que eu aprendi ali, carrego para a vida, porque aquilo foi essencial para mim. Então, escolha, tome uma decisão, faça. Que é isso que Goethe fala, comece, faça. Então, ele diz, resulta da decisão, tome a decisão, porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida, gerando em seu favor todos os tipos de encontros e incidentes imprevistos e ajuda material que ninguém sonharia que pudesse estar em seu caminho. O que ele está dizendo? Tome a decisão, porque tudo mais será dado por acréscimo. Tudo mais virá para você. Se for para você chegar lá, se essa é a verdade elementar, se é para você chegar lá naquele propósito que você traçou, se essa é a sua verdade, tudo virá. Mas se aquela não for verdade, se você está em ilusão, você vai ter que começar a perceber os sinais de que tudo que vem para você é para você não fazer, para você não alcançar aquilo, porque aquilo não vai ser interessante para você. Então, nós temos que ter noção daquilo que a gente está pedindo, que a gente está querendo. Aquilo que a gente está pedindo, está querendo, é ético? Ético, lembra que eu falei? Diz respeito ao meu estar no mundo em relação com o outro, para que todos cresçam, todos floresçam. O florescer no sentido da psicologia positiva, né? Da gente desenvolver e apresentar, né? Deixar brotar em nós, nascer em nós, todos os nossos recursos, as nossas potencialidades, para a gente se tornar alguém poderoso. Poderoso no sentido de ter capacidades, né? O poder de fazer as coisas que são necessárias. Para quê? Para a evolução de todos.
Então, vai abrir o caminho, né? Essa trilha que nós vamos fazer. Isso tudo vai acontecer. Então, comece a prestar atenção nas sincronicidades. Seja qualquer coisa que você for fazer ou sonhe em fazer, comece. A coragem traz contigo gênio, poder e magia. Comece agora. E isso ele repete, né? Essa frase que está lá no quadro dele. E nos coloca, então, esse desafio, né? Existe uma ordem natural, existe a ética, em que a gente vai entrar em sincronicidade, né, em sintonia, nós vamos vibrar e para colocar em ação todo esse processo, fazer essa jornada para chegar no nosso propósito. Tenha clareza. O propósito serve para quê? Já consegue responder essa pergunta? Então, responde para mim, escreve lá nos comentários, se você consegue responder essa pergunta, anote tudo isso no caderninho. Para que serve o propósito? O que você tem feito? Quais são as suas ações? Comece, já começou? O que você fez? Qual o seu primeiro passo? Qual o seu segundo passo? O que você está desenvolvendo? Eu dei um primeiro passo agora. Eu marquei 2 workshops. Eu vou fazer um em junho e vou fazer outro em julho. Eu vou fazer um presencial em julho, que é o que eu quero muito, presencial, mas também vou fazer online. Oh, que ótimo! Então, a gente tem que começar a fazer para chegar naquele propósito de chegar para todas as pessoas. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para todos. Quando eu me curo, eu curo todas. Quando todas se curam, eu me curo. A gente faz parte. Estamos nessa sincronicidade. Escreva no caderninho, escreva lá nos comentários, né? Vamos caminhar juntos. E até a nossa próxima fagulha.